Bom, pessoal, TRT-18 estará entre nós até sexta-feira, essa é a notícia, e a gente vai, nesse vídeo aqui, analisar todo esse concurso junto com vocês para a gente saber se vale ou não vale a pena fazer a prova do TRT de Goiás, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Salve, salve, galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o TRT de Goiás, que anunciou hoje que até sexta-feira nós teremos edital. Antes de tudo, eu não gosto da expressão antes de mais nada, porque a expressão antes de mais nada quer dizer nada, né? Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui na notícia da Folha Dirigida, que inclusive foi compartilhada também pelo próprio tribunal. Então, assim, a gente não tem como dizer que não vai acontecer, né? Aqui a notícia da Folha Dirigida dizendo que o TRT de Goiás terá edital em 11 de novembro e provas em fevereiro. Ou seja, a gente vai ter aí por volta de 3 meses até o dia da prova. É bastante tempo. Tempo bem interessante, porque normalmente a gente está vendo aí os TRT saindo com 2 meses até o dia da prova, e o que dificulta um pouquinho, né, o estudo no pós-edital. O TRT de Goiás terá o seu edital publicado já na próxima semana. A informação foi revelada pelo cronograma, publicado pelo próprio site do tribunal. Eu entrei no site do tribunal e de fato está lá. De acordo com a nota, o edital deverá sair até o dia 11 de novembro, ou seja, pode até sair antes. A relação dos cargos, especialidades e quantitativos de vaga será divulgada no edital de abertura das inscrições. Veja o cronograma do TRT de Goiás de 2022. Então, inscrições pela internet até o dia 14 do 11, até aplicação das provas vai ser no dia 12 do 2 de 2023. Caraca, é muito tempo até a data da prova, bastante tempo mesmo, bacana. E enfim, aqui tem o resto das datas aqui, vocês podem dar uma olhada. E aí surge aquela dúvida, eu vou trazer aqui de volta para mim para a gente conversar. Será que vale ou não vale a pena fazer um concurso como esse do TRT de Goiás? Vocês sabem que eu sou muito assim, aberto com vocês aqui. Tem alguns TRTs que eu considero que vale a pena você fazer, tem outros TRTs que nem tanto, depende do seu local onde você está, do seu estado, enfim, de o quão caro está viajar para esse regional. E eu sempre converso com vocês e faço um raio-x do que aconteceu nas últimas provas e qual é o quadro geral daquele concurso e daquele regional para a gente dar uma olhada se vale ou não vale a pena. E para isso, geralmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui junto com vocês, é entrar no próprio site do tribunal, que foi exatamente isso que eu fiz aqui para a gente dar uma olhada. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Vou trazer aqui para vocês, ó. Esse é o quadro de convocações do TRT de Goiás do último concurso. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada em relação ao que a gente teve do último concurso de nomeações para a gente saber se vale a pena fazer essa prova. Então, você pode dar uma olhada aqui que para analista judiciário, área judiciária, que eu sei que a maioria de vocês que prestam analista prestam para a área judiciária, a gente teve aqui 187 nomeações para o último concurso. É um número altíssimo, tá? Eu não acho que a gente vai ter uma repetição disso aqui, até porque não é um regional com um quadro muito grande, mas é um número de se considerar. Foram 187 nomeações para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Para o cargo de oficial de justiça, 63 nomeações. Isso é muita coisa, isso é geralmente o que se nomeia num tribunal de pequeno porte para analista judiciário, área judiciária. Você teve para oficial de justiça. É muita coisa. Para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, a gente teve 282 nomeações. Isso eu estou falando só para a lista geral, só ampla concorrência. Eu não estou nem citando aqui, enfim, todos os cargos, os outros cargos que são nomeados em listas e tudo mais e tal, cota, não. 282 nomeações, quase 300 nomeações para o cargo de técnico judiciário em 4 anos. É bastante coisa, tá, galera? Isso também considerando, que aí é outra coisa que eu queria mostrar para vocês, o tamanho do quadro de pessoal do regional. E é interessante a gente conversar sobre isso, inclusive, porque todas essas informações, para você decidir se vale a pena fazer ou não uma prova como essa, estão no próprio site do regional. Então, por exemplo, aqui, ó, que eu falei para vocês que eu tinha pesquisado. Então, o próprio site, ele divulga essas informações e eu percebo que a gente fica muito refém dos cursinhos, refém, às vezes, da carga bola, de alguém postar, mas você mesmo pode ter essas informações no site do regional. Então, para você saber dos últimos concursos, você vem aqui, por exemplo, ó, institucional, geralmente todos
todos os TRTs estão com esse mesmo layout. Você vem aqui em concursos, clicou aqui, servidores, e aí você tem os concursos aqui, 2008, 2013, último concurso, e aí você clica aqui e você tem aqui as informações, edital e tudo mais e tal, e você tem aqui o quadro de convocados, né? E aqui o quadro de convocados, analista judiciário, é aquele quadro que eu estava mostrando para vocês. É muita nomeação, tá? Outra coisa que é importante a gente olhar é como é que está a lista de cargos, né, desse regional hoje em dia. E aqui a gente vem aqui geralmente em transparência, em pessoal e remuneração, geralmente está aqui. E aqui a gente vem em cargos efetivos, cargos em comissão. Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente vê aqui. Cargos efetivos e cargos em comissão. E aí você tem as tabelas aqui. Só estou mostrando para vocês o caminho porque eu já fiz esse download aqui. Ó. E você vem aqui, dados a partir de agosto de 2022, você consulta e aqui tem as tabelas aqui de quantos cargos você tem. Então, no padrão 13, que é o último cargo, que é o último padrão do regional, você tem aqui 235, né? No padrão 12 você tem 53, isso aqui para analistas, né? Vocês estão vendo aqui para analista. E assim por diante, se você fizer a soma, eu inclusive já fiz essa soma para vocês, você tem 692 cargos de analista judiciário. Lembrando que isso não é só analista judiciário, área judiciária, todas as especialidades, né? Mas são 692. Para o cargo de técnico judiciário, que estão aqui embaixo, tem esse cargo aqui de auxiliar, mas esse cargo ele não faz mais concurso, porque era nível fundamental, era um cargo de antigamente, que ele está sendo esvaziado. Para o cargo de técnico judiciário, a gente tem aqui 323 no nível 13, 33 no nível 12, e assim por diante. Já fiz essa soma para vocês. A gente tem 625 cargos de técnico judiciário, o que dá mais ou menos aí 1.200 cargos, por volta de 1.200 cargos nesse regional. E aí, será que vale a pena ou não vale a pena você fazer um regional que tem 1.200 cargos? Não é um regional tão grande assim. Se você pegar os menores regionais, eles têm mais ou menos aí 600 e poucos cargos, por aí assim. Você pegar uns regionais médios ali, regionais de médio a pequeno, eles têm uns 900 cargos, que era mais ou menos o tamanho do TRT 23, por exemplo, foi o TRT que eu fiz concurso. Os TRT geralmente do Nordeste menores são 600 e poucos cargos, 700 e poucos cargos. E você tem os regionais grandes, que aí, né, o céu é o limite. Você tem regional com 3.000 cargos, como é, por exemplo, Minas Gerais, e você tem regional com 5.000 cargos, como é, por exemplo, São Paulo. Mas por que um regional como Goiás, que tem 1.200 cargos, que não é tanto assim, acaba conseguindo rivalizar com regionais maiores em termos de nomeação? Justamente pelo fato de que o estado de Goiás ele é muito central, ele faz fronteira com muita coisa, ele acaba ficando perto de muita coisa, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro, não é tão longe você ir, até do pessoal do Sul também, para quem não sabe, os estados do Mato Grosso do Sul, e o estado de Goiás também foram muito colonizados pelo pessoal do Sul que estava indo ali atrás de terra para plantar, porque você não tinha mais espaço no sul do país, né? E a terra de Goiás, Mato Grosso do Sul era muito fértil e muito mais barata no caso. Então você tem uma galera que é acostumada a ir para esses estados, às vezes até tem família e tudo mais e tal, mas que obviamente se passarem nos estados de origem prefere voltar para casa e não ficar lá. Então, você acaba rodando a lista não porque o regional ele é muito grande, mas porque você tem uma rotatividade maior da galera que vai fazer essa prova, mas também está em outras listas, né, como a lista do TRT 4, que já saiu a lista do TRT 3, que o concurso já aconteceu também, e outros regionais como o TRT 9 também, e que passaram nessas outras provas, mas quem sabe vão ser nomeados primeiro no estado de Goiás e depois vão ser nomeados no seu estado de origem e vão acabar voltando. Então, apesar de não ser um regional que tem um número de cargos muito alto, ele é um regional que roda a lista muito. Então, para mim, sim, valeria a pena você ir fazer essa prova. Eu não deixaria de ir fazer esse concurso do TRT de Goiás, beleza? Outra coisa também é que eu, pela proximidade ali do Mato Grosso e já ter ido, eu fiz algumas viagens ali pelo estado de Goiás também, porque fazia fronteira com o Mato Grosso. É um estado que o interior ele é muito bacana, ele é muito, até assim, para mim, né, que não tinha muito conhecimento do estado, muito surpreendente. São cidades boas de se morar, cidades que têm estrutura, cidades que são bacanas e que, é bem tranquilo de se morar, é um estado bem bacana, um estado bem acolhedor também, uma galera bem bacana. Então, assim, eu não deixaria de fazer esse concurso, acho que é uma baita de uma oportunidade, acho que vale muito a pena você fazer essa prova, mas claro que você tem que levar em consideração
vários fatores, né? Como preço de passagem, preço de hospedagem e tudo mais. Não deixe para comprar na última hora, porque a verdade é que as companhias aéreas, elas sabem que vai ter concurso e elas vão subir o preço da passagem quando elas virem a demanda. Já começa a pensar em Airbnb e tudo mais. Mas, enfim, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui, espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero que de alguma maneira tenha aberto a mente de vocês, vocês possam aproveitar essas informações que eu trouxe para vocês aí para tomar essa decisão, se vocês vão ou não fazer esse concurso do TRT de Goiás. Deixa aqui embaixo nos comentários se você vai fazer essa prova, se você pretende isso, se você ficou com vontade de fazer essa prova, e não esquece que é 1, 2, 3, passei, tem cronograma completo para você fechar o edital do TRT de Goiás também, beleza? O link está aqui na descrição, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. E até mais.